uma introdução ao Julia. A ideia hoje é mostrar algumas funcionalidades diferenciadas do Julia, e eu acho que mais do que tentar convencer alguém aqui de tentar se converter para o Julia, é mostrar por que que eu tô seguindo na linha do Julia, por que que eu acho que ele vai ser importante para mim. Então eu vou abordar os temas primeiro o que que é o Julia, né, explicar um pouquinho. Depois, por que eu já usar o Julia se a gente tem tantas outras linguagens disponíveis para gente. Depois eu só brevemente mostrar como que se instala. Depois eu vou ter que fazer uma introdução sobre hierarquia de tipos. É uma sessão um pouco, por si só ela é abstrata, mas depois com a sessão de multiple dispatch ou despacho múltiplo ela já fica mais claro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre integração com Python e, por fim, alguns links úteis, tá? Então, o que que seria o Julia? É uma linguagem dinâmica de alto nível e alta performance, né? Dinâmica porque quando o compilador faz a checagem de tipos, essa checagem é feita no momento em que o código é executado e não quando o código é compilado, que né, acontece no C. Ela é de alto nível porque o que a gente escreve passa por várias traduções até chegar em linguagem de máquina, né? Quanto mais alto nível, mais longe da linguagem de máquina nós estamos. Então, o contrário seriam linguagens, por exemplo, de baixo nível, tipo C e Fortran, que se assemelha mais à linguagem de máquina. Começou a ser desenvolvido em 2009, foi apresentado pela primeira vez em 2012. A versão que eu vou usar hoje, ela saiu mês passado. E vale a pena salientar que a primeira versão, a versão 1.0, só foi lançada em 2018, 6 anos depois da linguagem começar. E por conta disso, ela é comparativamente uma linguagem muito nova, certo? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Python, que é o que eu mais tenho trabalhado nos últimos anos, o Python apareceu pela primeira vez em 91. Né? O Fortran e o Lisp apareceram já em 57, e o Julia apareceu só em 2012, é pouco tempo para uma linguagem de programação. Também vale a pena salientar que o Julia é uma linguagem compilada, certo? Mas ela tem um compilador que se chama Just in Time, ou que nem a pessoal da comunidade do Julia chama, Just Ahead of Time, certo? E só como nota de observação, assim, o nome não significa nada, tá? Assim como no Python, o criador do Python escolheu Python por causa do Monty Python, né? A série ou o filme. Julia, eles escolheram porque acharam bonito, basicamente. Então, por que usar o Julia, certo? Tem uma frase que é comumente associada ao Julia, que é Looks like Python, feels like Lisp, runs like C, certo? Parece Python, lembra Lisp e roda que nem C. Lisp, para quem não sabe, que nem eu não sabia, é uma linguagem, é a segunda linguagem mais antiga, só atrás do Fortran, e ela lida muito com metaprogramação, certo? Que basicamente você usa código para gerar código, que é uma das funcionalidades do Julia. Eu não vou abordar aqui metaprogramação, porque é um assunto meio delicado, mas é uma das possibilidades do Julia que torna a ferramenta ainda mais interessante. E a linguagem em si, ela nasceu para ser gratuita, rápida e de alto nível, certo? Seria o melhor dos dois mundos, entre uma linguagem de alto nível e de baixo nível. E para ilustrar isso, a gente pode pensar no desenvolvimento de um novo programa, certo? Por exemplo, para fazer um protótipo, para tirar uma ideia e colocar em programação, é comum a gente usar, que nem eu pelo menos, para mim é comum e em outros relatos também ouvi, que para fazer um protótipo se utiliza uma linguagem de alto nível, certo? Python, R, MATLAB, alguma coisa que seja fácil de escrever. Mas quando a gente precisa de performance, a gente acaba tendo que mudar essa linguagem para algo tipo C ou Fortran, certo? Pela questão da velocidade de execução. E aí, então, esse tipo de pareação de linguagem, certo, fica ineficiente, porque imagine que a gente está trabalhando numa equipe e eu sei Python e Python, mas aí eu tô trabalhando com alguém que sabe Python e C, e aí tem mais alguém que trabalha com MATLAB e Fortran, então a gente pode ter até as mesmas ideias, mas a gente não fala a mesma língua, literalmente, certo?
Então, como solução para isso, seria utilizar o Julia, porque criar código no Julia é prático. Ele tem, tu consegue otimizar mais o tempo gasto no desenvolvimento entre os diferentes desenvolvedores. E os códigos do Julia, a modificação é muito fácil, que nem eu vou mostrar depois. Então, isso é um grande ganho para evitar retrabalho. E só como exemplo de velocidade, foi até o professor Jorge que indicou esse artigo aqui. Aqui o autor ele fez uma implementação de um mesmo problema em 4 linguagens diferentes, certo? Para cada linguagem ele implementou de maneiras diferentes, exceto para o C, que é o caso base. E então ele fez para Julia, R, Python e C. E a gente pode observar aqui que a velocidade do Julia ela nunca difere muito em ordem de grandeza da velocidade de execução do C, certo? E isso aqui vai lembrar que é com código in natura do Julia. No Python, por exemplo, para alcançar uma velocidade semelhante, foi preciso utilizar o pacote NumPy ou Numba, que o Numba é um pacote também para utilizar código de Python com um compilador just-in-time semelhante ao Julia, né? Então é visível que a gente tem bastante ganho em velocidade só por utilizar o Julia, né? E isso já vem no pacote, já vem no programa. Então, rapidamente, como instalar o Julia? Primeiro, a gente tem que acessar o site deles aqui. Eu coloquei um linkzinho. Deixa eu ver só se eu sair da tela. É só instalar a versão mais atual, de acordo com o sistema operacional que se tem, né? Depois, tem que, por exemplo, se eu quiser utilizar o Jupyter Notebook, que eu estou utilizando aqui, eu abro o Julia, ele abre esse command line aqui, que eles chamam de REPL, e aí eu instalo o pacote iJulia, e se recomenda instalar o Anaconda, certo? Que já vem com tudo mais ou menos pronto. E aí, a partir do Anaconda, é só executar o Jupyter e criar um novo notebook baseado na linguagem Julia na versão que foi instalado, certo? Eu particularmente acho que o Jupyter Notebook ele é ótimo por questões didáticas e para questão de organização de dados, mas em termos de desenvolvimento eu acho mais interessante algo tipo o VS Code, certo? O VS Code é uma plataforma para diversas linguagens de programação, não fica restrito a Julia, né? Para instalar também, ele é só um pouquinho mais chato, mas basicamente a ideia é, depois de instalar do Julia, instala o VS Code, aí tem que instalar a extensão do Julia, tem que indicar onde é que o executável do Julia está, e depois é só configurar a pasta de trabalho e começar a trabalhar, tá tudo bem documentado aqui. Além do Jupyter e do VS Code, existem outras maneiras de se utilizar o código, além do Jupyter, do VS Code, eu achei que falei Julia. Não, para utilizar o Julia também tem outras opções. No site do Julia, se você for instalar o Julia Pro, ele vai vir com essa instalação eu não sei se é Atom ou Juno aqui, eu não sei se o Juno é o nome da extensão, que é bem parecido com o VS Code. O Pluto, similarmente ao Jupyter, ele é um ambiente de notebooks, que a maioria dos tutoriais, apresentações das pessoas que trabalham com o Julia são em Pluto. Aí também tem o Notepad++, e tem esses outros aqui que eu não conheço, mas né, são várias opções. Então, agora começando sobre a questão de hierarquia de tipos, que nem eu falei, vai ser uma sessão por si só um pouco abstrata, mas depois eu já vou entrar em Multiple Dispatch e aí as coisas vão fazer mais sentido, eu espero. Então, as variáveis no Julia, todas elas têm um tipo específico, certo? E o Julia é uma linguagem dinâmica. Eu não preciso obrigatoriamente declarar o tipo das variáveis, mas eu sempre posso. E isso geralmente é benéfico, porque eu acabo. Se eu der uma instrução mais específica,
para o compilador, ele tem mais chance de conseguir otimizar o código que eu estou utilizando e o processo vai ser mais rápido. Tá? Por default, por convenção, aliás, os tipos são escritos com letra maiúscula e as funções são escritas com letras minúsculas. Tá? Então, dentro do Julia, existe uma árvore de tipos, que é o que ele utiliza para fazer a verificação de tipos no momento de compilação. E nesse ambiente existe uma única árvore, tá? E toda a árvore está conectada, no mínimo, pelo nó central, ou pela hierarquia mais alta, que seria o n, que quer dizer que basicamente qualquer valor é possível. Geralmente é ruim utilizar simplesmente declarar n, geralmente mais benéfico especificar algum tipo de variável. E se a gente quiser, por exemplo, se a gente tiver um tipo e a gente quiser ver os subtipos abaixo, ou os que se chamam supertipos, que seria o tipo acima, é só usar a função subtypes e supertype, certo? Então, por exemplo, nesse esquema aqui, o tipo float64, que significa float em 64 bits, ele seria uma folha da árvore e ele não tem nenhum subtipo abaixo de si, certo? Se a gente for executar os subtypes. Uma coisa importante para salientar é que às vezes o Julia demora um pouco para executar, não porque ele seja demorado em si, mas para executar pela primeira vez ele precisa compilar, certo? Que nem eu falei, Julia é uma linguagem compilada. Então aqui a gente pode ver que não existem subtipos abaixo de float, mas acima do float a gente tem o abstract float, acima do abstract float a gente tem os números reais, acima dos números reais a gente tem number, e acima do number, por fim, a gente tem n. E se a gente usar essa funçãozinha aqui, a gente também consegue, por exemplo, expandir em árvore tudo que está dentro do tipo number. Então tem números complexos, aí dentro dos números reais nós temos floats, números irracionais, inteiros, certo? E outra coisa que vai ser mais importante depois é que o operador menor do que com 2 pontos significa é um subtipo D. Então, se eu fizer a checagem que o float64 pertence a number, ele vai me retornar verdadeiro. Mas se eu fizer a checagem de que float64 pertence aos números inteiros, ele vai me declarar falso. Né? Se a gente for olhar aqui, o float64 está dentro de numbers, mas o int64 ou o int está fora desse ramo aqui, certo? Então, outra coisa que é importante salientar é uma distinção entre tipos concretos e tipos abstratos, certo? Porque o tipo concreto é o que de fato pode ser instanciado, ou seja, alocado na memória. E o abstrato, ele só estabelece uma hierarquia entre tipos concretos. Então, os tipos concretos seriam as folhas e os abstratos seriam basicamente o resto, certo? E além dos tipos que já vêm com o Julia, nós podemos, como usuários, criar nossos próprios tipos. Então, a sintaxe para isso é utilizar as palavras-chave struct e immutable struct, que é basicamente uma me permite alterar os campos depois que eu já instanciei o tipo, e essa aqui permite, certo? Essa aqui não permite, essa aqui permite. Então aqui eu tenho o tipo A com os campos x e y, e aqui eu tenho o tipo B, x e y, e isso aqui me garante que eu posso modificar depois x e y, certo? E aí eu posso instanciar um tipo como se fosse uma função. Aqui eu tenho A e B, recebem x e y, eu vou instanciar, então os x e y de A são 1 e 2, x e y de B são 2 e 3. E aí, então, A minúsculo e B minúsculo são instâncias de A e B, estão alocadas na memória, tá? Então, a gente pode acessar os campos dos tipos com um ponto. Então, A.x vai ser 1, B.x vai ser 2. E que nem eu falei, se o tipo é mutável, se eu estou com um mutable struct, eu consigo alterar o valor. Se eu tentar mudar um valor de uma struct imutável, eu vou ter um erro, sabe? Entendeu? Porque não pode ser modificado.
Mas percebam aqui que eu não declarei nenhum tipo para os campos x e y, certo? E isso é geralmente ruim para performance. Então, o melhor seria eu declarar o que os campos esperam, certo? E para isso eu utilizo o operador dois pontos, dois pontos. Então, eu criei um outro struct aqui com três variáveis, com três campos, 3x, y, z. O x vai ser do tipo float, o y vai ser do tipo inteiro e o z vai ser uma string, certo? Então, se eu instanciar essa struct, eu consigo instanciar sem problema algum. E dessa forma, essa nova struct acaba sendo um tipo concreto, porque tem a declaração das variáveis. Como a gente não especificou nada para os tipos A e B, o Julia automaticamente aloca eles como subtipos de N, certo? Então, se a gente utilizar a função supertype de A e B, vai ver que os tipos de A, o tipo de A e o tipo de B, respectivo é N. E a gente também pode criar tipos abstratos, a sintaxe é abstract type, certo? E C também vai ser um subtipo de N, porque não tem nada declarado. Se a gente não declara nada, ele vai automaticamente alocar como subtipo de N. Sendo abstrato, a gente não tem nada que instanciar no tipo C, certo? E isso pode parecer um pouco abstrato, mas eu prometo, nos exemplos vai ficar mais claro. E também eu posso criar subtipos de C com um operador menor do que com dois pontos. Então, se eu fizer isso aqui, e utilizar a função subtypes, aqui eu estou criando um tipo D que pertence a C com um campo D minúsculo que é um float, certo? Então, só para terminar essa parte de tipos, por fim, a gente também tem os tipos paramétricos. Eu posso, por exemplo, propagar um tipo para os diferentes campos que eu utilizar num tipo, certo? Então, aqui, por exemplo, alfa vai receber um tipo T e vai propagar esse tipo T para os campos A e B. E a partir desse T, alfa vai esperar que os campos A e B sejam preenchidos com o tipo que eu especifiquei. Então aqui eu posso indicar, por exemplo, que o que eu estou instanciando pertence aos números inteiros, ou eu posso deixar que o Julia faça isso, certo? O resultado aqui é análogo. Só que da maneira que eu criei essa struct, existe um único tipo disponível para os campos A e B. Então, se eu tentar instanciar coisas que não tem uma conversão definida, tipo uma string e um número inteiro, eu vou ter um erro, certo? Porque não existe um método alpha que receba uma string e um número inteiro. Provavelmente, se eu colocasse um float, ele faria essa conversão, porque o Julia consegue fazer isso já. Mas não é ótimo deixar ele fazer a conversão. É sempre melhor, se for utilizar um float ou um número inteiro, já deixar declarado, ao invés de deixar ele fazer a conversão. Embora seja bastante otimizado para isso. Também eu posso criar um tipo e declarar e deixar ele receber mais de um tipo, como deixar ele propagar mais de um tipo. Então aqui, por exemplo, se eu botar dois parâmetros, certo? T e F, e propagar para A e B T e F, os tipos, eu consigo instanciar, ao contrário daqui que eu não consegui instanciar. Porque aqui ele aceita dois tipos, então tem uma string e um número inteiro. E um último exemplo, para deixar, digamos, mais claro visualmente o que é o que, dá para escrever essa sintaxe. Aqui, basicamente, eu estou dizendo que o tipo T, o parâmetro T é um tipo que pertence aos números reais. O parâmetro F é um tipo que ou é uma string ou é um número real, sabe? Que união é meio que pode ser qualquer um dos casos. E aí, por fim, eu declarei A, B e C, disse que o tipo de A é T, disse que o tipo de B é F e disse que o tipo de C é número inteiro. Então aqui, se eu estou passando um float, uma string,
e um número inteiro, eu consigo instanciar, certo? E isso é necessário para entender o que é o Multiple Dispatch. Para mim, essa parte seria, digamos, o filé da apresentação. Porque é uma das ferramentas que torna o Julia mais único e útil, digamos assim. E para entender melhor, primeiro é bom definir o que é função e o que é método, certo? Porque função é o nome, é só o nome a se refere ao processo. E o método é o que acontece de fato quando a gente chama aquela função usando uma combinação de argumentos. Então, uma função pode ter vários métodos. Eu utilizo o mesmo nome para métodos diferentes, que aceitam argumentos diferentes, que fazem coisas diferentes. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com C, que é uma linguagem que não tem despacho, não tenho que decidir a função, é o próprio método, certo? Mas quando a gente tem despacho único, single dispatch, que é o caso da maioria das linguagens orientadas a objeto, eu posso ter métodos diferentes para uma mesma função. Só que o método, ele vira uma propriedade do tipo. Por exemplo, aqui o setSize... Opa. O setSize, ele faz coisas diferentes. Mas para determinar qual método é despachado, eu preciso do prefixo. Eu preciso saber de que objeto ele está sendo chamado. E ao contrário do que acontece em single dispatch, que o método é propriedade do tipo, no multiple dispatch, o despacho acontece baseado no tipo de cada um dos argumentos, certo? Então eu posso ter, caramba, eu posso ter diferentes métodos para a função setSize e eles vão ser diferenciados pelo tipo de argumento que eu estou entregando para o método. E quem vai decidir qual método utilizar é o compilador, certo? É ele quem decide em última instância. E especificamente para o Julia, é importante salientar que ele tem uma regra. Se a gente tem um método que utiliza um tipo, aceita um argumento que é mais genérico, que é mais abstrato, literalmente, né? Literalmente abstrato, que é um tipo abstrato, isso é possível. Mas se eu tiver outro método que utiliza um tipo concreto, ele vai preferir o tipo que utiliza o método concreto. Ele vai preferir o método que utiliza o tipo concreto. Isso é uma regra do Julia, certo? E isso vale para tipos paramétricos também, que nem eu estava falando antes. A questão de se eu tiver um vetor em que eu estou declaradamente dizendo que é float, um método para um vetor com float, um método só para vetor, ele vai preferir o método para vetor com float. E a mesma coisa para união. Então, só enfatizando de novo, métodos não pertencem a objetos. E eu posso definir novos métodos depois que eu já tiver definido outros métodos. Eu não fico atrelado a um objeto, eu não fico atrelado a nada. Os métodos, eles são independentes entre si. Então, para ilustrar isso, eu vou criar aqui uma função abstrata chamada animal. Eu vou criar dois tipos, um tipo cachorro que pertence ao tipo animal e o tipo gato que pertence ao tipo animal, e para cada um eu vou dar o campo nome, que vai ser do tipo string, certo? E aí eu vou instanciar 4 animais. Então eu vou instanciar chamando o tipo que eu tenho interesse e dando o valor do campo. Então eu tenho 2 gatos, 2 cachorros, certo? E aí, para ilustrar por que isso é útil, eu vou criar um evento. Esse evento vai aceitar como argumento dois animais A e B. Ele vai usar a função encontro para decidir o que acontece entre esses dois animais. E depois ele vai me retornar na tela o que de fato aconteceu. Então eu criei o evento e eu criei um encontro entre dois animais genéricos. Ambos se ignoram, certo? Então, aqui eu já posso observar que eu tenho uma função encontro com um método, que foi o método que eu criei. E aí eu coloco um evento. Se eu colocar dois gatos ou dois cachorros, por enquanto o resultado é o mesmo. Capitu encontra Jujuba e ambos se ignoram, Bistec encontra Jacan e ambos se ignoram. Aí, a partir disso, eu posso criar métodos específicos. O que acontece quando dois cachorros se encontram, quando um cachorro encontra um gato, quando um gato encontra um cachorro, quando um gato encontra outro gato.
E aí agora eu já tenho 5 métodos para a mesma função. E se eu executar, agora vocês podem ver que antes, quando eu tinha Bistec e Jacan, eles se ignoravam. Agora eles se cheiram. Capitu e Jujuba, elas encontram e se encaram. E aí, se a Bistec encontra o Capitu, o Bistec começa a perseguir. Se a Capitu encontra o Jacan, ela sibila. Certo? Para quem não sabe sibilar, eu não sabia. Sibilar é o barulho que o gato faz. Aquele bem agudo. E percebam que até que para fazer isso eu não precisei modificar os tipos que eu criei lá no início. Eu não precisei modificar nada. Eu só fui. O processo até agora foi aditivo. Certo? E eu posso muito bem estender esse sistema. Se agora eu quiser um terceiro animal, eu posso criar um tipo coelho, que é um subtipo de animal, da mesma forma que eu criei o tipo cachorro e tipo gato. E eu adiciono métodos que lidam com esse tipo coelho. Eu instancio o coelho perna longa e crio eventos e chamo a função evento para deixar o compilador lidar com qual método ele vai buscar. Então, aqui o Bistec encontra o Pernalonga e abana o rabo. O Pernalonga encontra a Jujuba e se esconde, porque um cachorro encontrou um coelho encontrou um gato. Mas, e se um coelho encontrar um cachorro? Eu não defini esse método. Ele vai dizer que ambos se ignoram. Porque aqui no início, eu defini um método para lidar, método genérico, para lidar com coisas, com esses tipos, esses casos que não estão definidos, certo? Então, de novo, eu não precisei mudar nada. Eu não precisei mudar absolutamente nada. Tudo aqui foi simplesmente adicionado. Eu tenho zero retrabalho para fazer essas funções, para escrever essas funções. E aí, então, para inspecionar o que está acontecendo, eu posso, por exemplo, utilizar a função methods para achar o que está acontecendo, quais são os métodos dessa função encontro. Então aqui estão todos os métodos que foram instanciados até agora, né? E aqui também diz em qual célula está escrito e em qual linha, certo? Eu também posso utilizar a macro @which. As macros no Julia elas têm uma sintaxe diferente, elas têm esse arroba. Então, por exemplo, se eu quero ver qual método está sendo utilizado para as duas entradas Pernalonga e Capitu, eu executo a macro which e ele vai me dizer que está sendo utilizado o método encontro, que lida com o tipo coelho e o tipo gato. E é aqui de novo a célula e a linha. E é importante também salientar que no Julia todas as funções elas são equivalentes. Nenhuma é superior ou de alguma forma possui algum tipo de privilégio. Então, por exemplo, a função mais, ela não é nem um pouco diferente de qualquer função que a gente estabeleceu até agora, qualquer método que a gente estabeleceu até agora. Só tem mais métodos. Então, se a gente for ver aqui, a gente pode ver que a função mais, ela atualmente, no que está sendo utilizado agora, tem 190 métodos. E eu posso, e mesmo que ela seja uma função que vem da base do Julia, eu posso estender essa função com mais métodos. Então, eu posso definir aqui dois casos de adição, um caso genérico e um caso para cachorros. E aí, esses métodos são adicionados aos métodos da função mais. E aí, se fizer bisteca mais captu, bisteca e captu são animais. E se eu utilizar bisteca e jacan, bisteca e jacan são cachorros babões. E aqui, só para salientar que eu tenho que utilizar, se eu estiver utilizando outro pacote, que foi o caso aqui, né? Eu tenho que dizer de qual pacote está vindo a função, qual pacote está vindo a função. E no caso aqui, que é um símbolo, eu preciso usar dois pontos. Mas se não fosse um símbolo, se fosse, por exemplo, a função string, era só utilizar o nome da função e fazer a definição do método, certo? Então aqui eu estou definindo um método que aceita um tipo animal, que vai retornar o nome, o campo nome, certo? Então se eu dou string bisteca, ele me retorna o nome bisteca. E isso também funciona para tipos paramétricos, certo? Lembrando que a gente definiu a função alfa, que propaga o tipo T para os campos A e B. Eu posso definir uma função foo, que aceita um tipo alfa, e eu posso definir dentro dessa função, dentro dos métodos,
tipos específicos para com que lidar, o que fazer com os tipos específicos, certo? Lembrem que o Julia, por regra, ele sempre vai procurar o tipo mais específico às entradas que eu estou entregando para ele. Então, nesse caso, se eu estou dando algo que não está definido, ele vai só retornar a função genérica. Aqui eu estou entregando alfa com números inteiros. Então, números inteiros pertencem ao tipo de number. Então, ele vai retornar esse método específico a alfa com qualquer número. E aqui eu defini um específico para float, que é específico a alfa com floats de 64 bits. Então, se eu utilizar esse método, ele vai utilizar esse método. Se eu chamar esse método, ele vai retornar essa função, esse método específico. Certo? E para mim isso é tudo muito assim poderoso. Assim, eu fiquei bastante interessado, assim, me chamou muita atenção quando eu encontrei essas. Quando finalmente eu achei alguém que me explicasse bem o que seria essa questão de funções, questão de métodos. Então, as coisas, elas se relacionam, né? A questão dos tipos, a questão das funções, dos métodos das funções. E tudo parece muito mais fácil de escrever em cima, certo? Então, por fim, só para mostrar um pouco como chamar funções no Python em ambiente Julia, eu posso utilizar o pacote PyCall, certo? Aqui, por exemplo, eu estou chamando o pacote math do Python, e aí ele vai me retornar, utilizando o pacote math, ele vai fazer a operação de raiz quadrada. O que está acontecendo aqui? Essa sintaxe using, ela é similar ao import do Python, certo? E aí, quando eu uso using, o Julia traz para si todas as funções, todos os métodos daquele pacote. Por isso que eu posso utilizar simplesmente PyImport e o nome, porque PyImport está dentro de PyCall. É uma função que tem um método que aceita uma string dentro como argumento, certo? E aqui eu quis incluir algumas linhas de código, por exemplo, se eu tiver um arquivo e eu quiser utilizar esse arquivo dentro da pasta onde eu estou trabalhando. A documentação do PyCall, ela indica essa linha de código aqui para fazer o PyCall procurar módulos e arquivos não só no caminho do Python, mas também no caminho onde está, que seria o diretório atual de trabalho, né? E aí, para importar uma função, aqui, por exemplo, eu criei o nome do arquivo é pyez.py, certo? Ou seja, de pythonexample.py. Eu chamo só o PyImport do nome do arquivo, e se eu fizer alguma modificação, quem trabalhou com Python já sabe disso, mas quando eu estou utilizando um arquivo e eu faço uma modificação nesse arquivo, eu quero importar ele de novo para as modificações terem efeito, eu preciso fazer o reload do módulo. E então aqui eu importo essa biblioteca do Python, utilizo a função reload para carregar de novo essa função hello, certo? E tudo que eu tenho escrito aqui, né, nesse exemplo é uma função hello que printa hello world, certo? E também é possível, o Julia também aceita que se escreva com a sintaxe diretamente do Python, certo? Aí para isso se escreve py, e aí todas as linhas de código tem que ficar entre 3 pares de asteriscos. De aspas, desculpa. Então, e depois para chamar qualquer função definida desse jeito, é só escrever py, deixar o nome da função entre aspas e executar como se fosse código normal, certo? Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso somar, dividir, multiplicar, vira uma função normal. E eu poderia, através desse PyCall também, importar o matplotlib, mas o pacote do pyplot já faz isso, certo? Então é só importar o pacote do pyplot. Isso aqui, esse exemplo eu tirei direto da documentação e eu dei uma turbinada nele.
Lembrando que ele tem que compilar antes de executar pela primeira vez. E aí, então, todas as funcionalidades do Matplotlib estão à disposição, certo? E a sintaxe é muito similar. Aqui no Matplotlib seria, por exemplo, set underline title, set, e aqui é só label, xlabel, take params. Então, e os key arguments, né, os argumentos nomeados, são os mesmos. A nomenclatura é a mesma, é tudo igual, basicamente. Então, a gente tem todo o arsenal do Matplotlib à nossa disposição, se a gente quiser. Em termos de apresentação, é isso aqui. Eu queria só, por fim, deixar alguns links úteis. Primeiro, o site oficial do Julia, obviamente. O Julia tem um ótimo canal de YouTube que eles, na verdade, eles atualizam com bastante frequência, principalmente quando tem congressos. Daqui a uns meses vai ter o JuliaCon. Tava tendo essa semana o PlutoCon, sobre aquela plataforma do Pluto. Essa seria o tutorial que eu tirei bastante coisa que foi apresentado hoje, foi tirado desse tutorial. Eu achei ele bem mais direto ao ponto e melhor explicado, certo? Então recomendo bastante. Também tem esse A Gentle Introduction to Julia. Ele é um pouco mais superficial, mas ainda explica com calma, digamos assim, as funções, as funcionalidades. E aqui eu só queria destacar que ele tem suporte para trabalhar com tabela de dados, que seria o pacote Data Frames. E, por fim, uma série introdutória de tutoriais curtos, né? Não são vídeos, são textos com exemplos, com figuras, e é bem catalogado, assim. Então, se eu quero alguma coisa sobre tipos, alguma coisa sobre macros, vai estar fácil ali de pegar, 5, 6 minutos por tutorial e tá feito. Então, de apresentação seria isso. E aí agora é mais se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão. Antes de mais nada, muito obrigado pela apresentação, pelo desenvolvimento que tu fizeste aí. Eu tenho uma dúvida. Vamos pegar aquele exemplo que tu fez o último ali do plot. Porque uma coisa que eu não gostava do Julia é que o negócio a primeira vez engasgava, né? Uhum. Diz que tem que compilar e tal. Isso. Agora coloca no comprimento aqui, por exemplo, 2000. Assim? Não me parece tão mais rápido que o nosso amigo. A primeira vez tu vê que ele demora mais, né? Sim, ele demora mais, mas pela aquela questão de ele ser compilado, né? Não tem como escapar. Se eu já tivesse executado todo esse notebook antes da apresentação, tudo teria sido mais rápido, certo? Mas eu quis executar junto com a apresentação justamente para mostrar essas questões. E eu acho que onde o Julia ganha não é tanto na velocidade quanto a essas coisas mais superficiais, assim, de plotagem e tal. Eu acho que é mais na questão de capacidade de processamento. Até porque é muito fácil com o Julia fazer paralelismo. Com Python eu sei que também dá, mas no Julia é quase que natural isso. É bem fácil. É que os exemplos que tu mostraste são todos exemplos que, embora sejam interessantes, não remetem ao nosso universo no dia a dia. Sim, mas eu Por posso mostrar. exemplo, esses. Numa dessas, se pudesse mostrar alguma coisa mais. Aqui, por exemplo, eu estava passando algumas funções de fator de atrito, por exemplo, certo? E aí, então, eu estava criando os diferentes métodos para as diferentes maneiras de calcular o fator de atrito. Aí, então, aqui seria laminar, aqui seria o fator de atrito baseado no Chain, esse aqui seria o do Halland, seria aqui aqui eu defini um método iterativo para o Colebrook. E aí, se eu quiser executar todos eles, eu vou sempre chamar a mesma função fricção. E eu sei que depois, quando eu implementar isso, vai ser só
necessário eu definir mais ou menos argumentos ou o tipo de argumento que eu estou utilizando e o código vai ficar fácil de ler. E se eu quiser adicionar outro tipo de fricção, também vai ser muito fácil. É nisso que eu vejo o ganho do Julia, por enquanto, na facilidade de execução, de escrever assim, as coisas. Fora que eu não preciso puxar um outro pacote para executar para ter o ganho de velocidades. Eu consigo fazer as coisas tudo em natura. Eu não preciso colocar o Python dentro de um Numba para ter ganho de performance. Eu não preciso de reescrever tudo em Cython, sabe? Esse para mim é o ganho. Não sei se eu ajudei ou mais atrapalhei. E o resto do pessoal pode também se manifestar. Eu estou só quebrando o gelo. Por exemplo, uma coisa que eu não entendi muito bem no Julia é aquele arroba. Várias vezes Macros. aparece aquelas macros, aquele arroba Sim. na frente. Que tu vai importar alguns pacotes, umas coisas que ficam um código não muito legal. A questão das macros é uma questão delicada, porque macro é metaprogramação, certo? E toda vez que tem uma macro, tu está pegando algum pedaço de código e modificando o código. Então, o que o Julia faz é basicamente isso aqui. As macros, o momento de execução da macro é diferente do momento de execução das funções, certo? Quando as macros são executadas, elas são executadas no tempo que eles chamam de parsing, que é quando o Julia pega e começa a traduzir tudo que está escrito para a linguagem de máquina, certo? E uma coisa que por exemplo, eles utilizam muito, por exemplo, se eu for fazer uma expressão e eu vou fazer x mais 1, tá? Isso aqui não está avaliado em x mais 1. O x está em aberto. E quando eu for inspecionar, como é que era? Vou inspecionar o tipo. Como é que era? Type. Um tipo expressão. E eu posso modificar a expressão, porque os argumentos dentro da. Como é que faz é dump? Isso aqui. O que tem dentro dessa expressão? Eu tenho um head e os argumentos. Então, o head é sempre o que está acontecendo. Aqui eu estou chamando, por exemplo, é uma coisa para ser chamado. Aqui eu tenho 3 argumentos. Eu tenho a operação mais, o símbolo x e um número inteiro. E aí, se eu quiser modificar, por exemplo, eu não quero mais x, eu quero y. Se não me engano, é 2 igual a y. Eu não preparei muito nada sobre macro, porque eu estava ainda pesquisando mais a respeito, mas é possível eu trocar, por exemplo, o símbolo de x pelo símbolo de y. E. Vamos ver. Tem algumas maneiras. Eu sei que tem uma macro que. Isso aqui. E aí, se eu for expandir. Macro. Não. Eu tenho uma maneira de expandir isso aqui, eu esqueci agora como é que faz. Mas pode expandir e ver exatamente o que acontece.
Mas aqui é basicamente ele está inserindo a função dentro desse conjunto de código macro. E então é como se basicamente ele tivesse aceitando uma função como argumento, mas a função, na verdade, é só texto. E aí o que ele faz com esse texto, é ele que decide, certo? É claro que eu vou descrever de uma maneira que ele consiga entender, mas quem decide como interpretar as linhas de código que eu estou escrevendo vai ser feito no momento de compilação. Mas a ideia principal é que as macros, elas fazem tudo que uma função faz, uma macro faz. Mas tudo que uma macro faz, só 90% das funções fazem. Porque quando começa a querer lidar com uma função como entrada, começa a precisar dessa questão das macros. Eu tenho uns tutoriais que eu tava assistindo, que eu posso indicar, que explicam melhor do que eu estou explicando agora. Mas se quiser também posso montar uma outra aula mais específica sobre macros, a gente conversa mais a fundo sobre isso. Porque as macros elas são feitas para serem mais um recurso do que uma norma. E que nem tu falou, de fato, quando se tem macros, às vezes a coisa fica mais difícil de ler. Porque tu não sabe o que a macro está fazendo, da onde que está vindo. Então, se tu não conhece as linhas da macro, fica mais poluído mesmo o código. Mas que nem eu falei, a ideia é mais para ser um recurso e não uma norma. Na realidade, continuo não sabendo muito, mas obrigado pela. Eu não sei se o pessoal tem dúvidas aí, o pessoal ainda tem. Eu tenho uma dúvida com relação à instalação. Primeiro, eu tenho Diga. que instalar o Julia Sim, antes de instalar o Anaconda. sim. E se eu já tiver o Anaconda instalado, o que eu faço? Eu acho que é só instalar o Julia e funciona igual. Porque ele não tem que procurar o. Eu acredito que não. Tenho quase certeza que não. Porque o que ele cria é um caminho para o kernel. Ele cria. Deixa eu ver se eu consigo. Ele cria um negócio aqui ou aqui. Ele pega alguma coisa aqui e cria um caminho para o kernel. E aí eu não lembro como é que acontece direito, mas é só isso, basicamente. É isso que o. Claro, tem algumas outras funcionalidades que ele deve fazer por baixo do capô, mas essa parte mais importante. Eu tive um pouco de dificuldade de instalar com a Anaconda, porque primeiro eu instalei o Julia Pro, e aí depois eu instalei o Júpiter e o Anaconda, mas foi basicamente. Eu apaguei a pasta do Julia que tinha, reinstalei e deu certo. Então eu acredito que é só instalar o Julia e instalar o pacote Julia. Se quiser usar o Júpiter, né? Obviamente. Uhum. Eu vi na internet que tem a possibilidade de você instalar com em Python. Eu vou fazer isso. É, Porque eu às não. vezes que eu rodei o Julia nas versões anteriores, quando começava a implementar o negócio, ele dá umas travadas no início, né? Que é justamente porque ele fica essa compilação inicial. Uhum. E aí eu não fiquei assim tão entusiasmado naquela. Mas sempre achei que tinha um potencial muito grande. Pelo que eu tenho visto bastante vídeos e coisas a respeito, tá crescendo bastante o uso do Julia, principalmente em empresas. E muita gente relata essa questão de problema de duas linguagens, que eles chamam, né? De conseguir, com uma única linguagem, atender todas as demandas que tu precisa para o desenvolvimento de um programa.
E eu não sei, por enquanto eu tô gostando bastante da linguagem, eu quero explorar mais. Eu já vi coisas sobre solução de equações diferenciais, eles têm pacotes específicos para equações diferenciais, algébrico-diferenciais. Tem a questão dos data frames, ele tem que nem a gente conversou na outra vez, ele tem o suporte para o RefProp, né? Que eu não instalei ainda, não fui atrás, mas tem. Então, a princípio, eu acho que tem todos os recursos que eu precisaria para seguir trabalhando a minha pesquisa, né? Como é a disponibilidade, Ricardo, tipo de integradores, de solvers para equações não lineares? Podemos descobrir juntos. Porque o pacote, o nome do pacote. Opa, eu já tô no. O nome do pacote é Julia Diff alguma coisa. Diff Differential Equations.gl, esse aqui. Então ele tem várias coisas que já estão implementadas nesse pacote do Julia. E ele tem aceleração de GPU com o CUDA. Esse aqui, se não me engano, é da NVIDIA, Aham. né? E tu perguntou em termos de solvers, né? É. Deixa eu ver aqui. É só procura aqui do lado, ó, problems, não é solvers. Solver algoritmos embaixo. Ah, opa. Aonde tá vendo? É o penúltimo, ó, que tá em negrito. Ah, aqui. Aqui. Ah, tá. Aqui tem para os Embrock. Uhum. Ele tem os pacotes, na realidade. Para problemas rígidos, tem outros. Esse tem os BDF, né? Que é o Backward Differentiation Formula. Não, ele tá bem. Não tem tão pouco. Ó, tem o CVODE, BDF. Né? Euler implícito. Aqui tem uma tabelinha, ó, de, de tradução do que seria MATLAB e o que seria Julia. Métodos explícitos. Então tem bastante coisa aqui. E lembrando que, mesmo que não tivesse, ele não. É muito fácil puxar de alguma outra linguagem, né? Então, se eu em última instância, precisar de um código que eu acho que só tem em Python, que só tem em C, não é nem um pouco difícil de trazer isso para o Julia. Já foi feito pensando-se nisso. E alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma curiosidade, Ricardo, que dificuldades tu estava tendo em Python que tu conseguiu contornar com Julia? Não sei se tu já respondeu isso antes, mas seria uma... A minha dificuldade é que eu tô sempre utilizando Python com alguma coisa para as minhas equações, certo? Eu tô sempre utilizando Python com modélica, Python com Cython, e tava ficando difícil de escrever os códigos, as coisas que eu tava precisando, de fazer essa tradução às vezes. Então, às vezes a documentação do Modélica era difícil de entender ou era falha, e o Cython é muito difícil, ele é basicamente um C, então as coisas no Python elas são muito
eu preciso cuidar muito o que eu estou fazendo, o que eu estou declarando, e eu não preciso fazer isso no Julia nesse nível de especificação tão detalhado, assim. E eu acho que o ecossistema do Julia, ele tá, digamos, mais ativo e tá mais interessante do que, por exemplo, o Modélica, pelo menos para mim. Eu não estava conseguindo fazer algumas coisas que eu queria em Modélica, principalmente algumas coisas, às vezes até básicas, assim, tipo interpolação em tabela 2D, sabe? De duas variáveis. Estava tendo muita dificuldade de fazer isso. A documentação não estava me ajudando. Então. Aí agora. Agora eu quero. Usa só um? Agora eu quero utilizar só diretamente o Julia. Então, montar o equacionamento dos problemas, das equações diferenciais, montar como uma entrada de um solver já programado em Julia, né? E eu acho que vai me atender melhor, porque vai ser mais fácil de inserir as linhas de código ou trazer até a questão da matemática para dentro do Julia, porque o Julia, uma coisa que é muito legal dele, ele aceita Unicode, que é basicamente eu posso escrever, eu não sei se aqui ele autocompleta. Então eu posso escrever isso aqui e ele vai entender, certo? Eu posso isso aqui é equivalente a isso aqui, por exemplo. Então essa é uma coisa que também é muito legal, que fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Essa questão de ele utilizar Unicode. Ele aceita também coisas do tipo aqui ao quadrado, ao cubo, aceita subscritos também. Tem todo o arsenal do LaTeX para escrever as linhas de código que às vezes fica muito poluído. Às vezes eu estou escrevendo alfa ou A, ou o que quer que seja, rugosidade, eu escrevo rug, eu posso simplesmente deixar bem visual para quem entende o que está acontecendo. Isso para mim também é muito legal, na verdade. Não sei se eu respondi a tua pergunta, assim. Sim. Já deu para entender. Ricardo, pegou algum modelo encrenca, tipo um FOEM, assim, e para muitas execuções, e comparou Julia modélica e ele implementado no Python? Não, mas seria interessante. Eu posso fazer isso para a gente fazer a comparação. Até agora eu estava, digamos, tentando entender o que eu estava fazendo. Não, tranquilo, só para daqui a pouco já fez isso. Não, não assim, cheguei. Nem que seja de forma meio pau. Uhum. Já tem um sentimento, mas tipo, não tenho nada consolidado, não vou comentar. Mas... Sim. Não, ainda não fiz, mas eu gostei da ideia. Eu acho que seria interessante. Primeiro para entender como é que faz, né? E depois para ver como é que compara com o que a gente já está acostumado, né? Acho que eu vou é uma boa ideia, eu gostei. Eu vou implementar ver se eu implemento o FOEM no Julia. Não sei se tu conhece o Mojacin. Não. Como é que escreve? Vou mandar aqui.
que na realidade ele é para ser, digamos, a versão modélica dentro do Julia. Deixa eu ver aqui. System Modeling, eu andei agora no System Modeling and Programming in a Unified Environment. Aqui ele faz um comparativo com diferentes linguagens. Modia. Modia. Deixa eu botar na mão aqui. Modia, não é Modi sim, é Modia. .jl. Sim ou sim? Web documentation is under construction. Sim ou sim? Modia? Modia. Eu tô botando o teu link, né? Meu link? É o link que tu mandou ali. Mas é modia.j. Não tem modia sim, tem ali. Mas faltou slides. Slides. Isso. Mod IA, que é IA é de Inteligência artificial. Aí ele faz um comparativo Mod IA. Aí essa apresentação que eu mandei tem um comparativo. Se tu procurar no YouTube Modia, modélica, pode ser, acho que é assim mesmo. Esqueci. Pega o overview ali, por exemplo. Opa. Quer dizer, ele é para ser tipo uma versão modélica. Aqui. Eu já tinha baixado. Esse aí. Esse cara fez o Joomla. Isso. Joomla usa modélica, né? Joomla usa modélica, isso. Sim. FMI é aquele que faz o compilador. Esse aqui é modélica. Sim, ele vai fazer um comparativo com relação ao modélica. Tem a cara de Kirchhoff. Se tu olhar no slide que tem o comparativo, dá uns page down aí que tu vai ver o comparativo. Mas já tô achando interessante aqui, ó. Ele mesmo admite que o ritmo diminuiu, tá ficando grande e difícil de entender. É que pode ser mais por aí que tu pode ir também, porque sim. tu não precisa fazer tudo do zero. Sim. E aí, se tu fizer 3 slides mais para baixo, 4 slides mais para baixo. Aqui? Mas vai indo. Aí, esse aí. Modélica do lado direito e o... entendi. E aí que eu me lembro desse arroba aí, que eu acho que... É arroba de macro, entendi. Esse arroba de macro aí. Tem um negócio que na época que eu fiz o scroll desse negócio aí... É que aqui o que acontece, ele tá chamando a macro model na função first order, E aí a função first order, ela engloba tudo isso aqui, e a função equação
uma equação engloba tudo isso aqui. Se tu olhar, ele, em termos de linguagem, é muito parecido. Assim, sim. Time constant, tá? Interessante. Eu gosto assim quando tem um comparativo, porque daí tu mais ou menos se acha, né? Pelo menos o que tu já sabe, tu vê como é que ficaria num ambiente. Depois você vai refinar, claro, mas pelo menos como dizer o seu nome, como dizer onde você mora no outro idioma. Sim. Numa dessas era até melhor, porque eu só tô querendo divergir um pouco de modélica porque tava tendo alguns problemas, mas eu sei mexer em modélica, então se puder mexer com algo similar já seria um ganho, né? E pelo jeito já tem muita coisa pronta desse negócio aí. Sim. Parecido com modélica, algoritmos em Julia. Olha, aquelas coisas que eu falei de metaprogramação, ó. Eles a metaprogramação do Julia. No slide 26 tem duas dimensões, ó, com vetores, que é uma das dificuldades muitas vezes de trabalhar com. Porque o problema é que eu comecei a querer interpolar a tabela PVT em impressão e A tabela temperatura. PVT daria para interpolar sem maiores problemas, eu vejo. Daria para fazer uma function de interpolação. Mas eu acho que outros problemas que são quando se trabalha com não sistema algébrico diferencial, quando trabalha com duas dimensões, aí eu acho que é aí que começa a perder flexibilidade. Sim. Então seria essa minha linha de resposta para a Bárbara. Quando a gente trabalha com duas dimensões, três dimensões, o modélica perde em termos de. E aí a Karine teve que fazer uns enjambres para inicializar, ela fez um for para inicializar ponta a ponta. Então não foi uma coisa assim muito elegante, digamos. Mas fez funcionar, pelo menos. Fez funcionar, mas. A que custo? Aí ele fez uma malha, fez a equação Oder Heat Transfer 2D. Então, e claro, essa apresentação é antiga, né? Sim, é de quando isso aqui? 2016, se não me engano. Inclusive, o Júlia, na época, estava em 2.5, 1.5. 2016. 0.5. O 1.0 saiu em 2018, aqui estava antes disso. Aqui já tem coisa de 2017. JuliaCon, ó. Já participou do JuliaCon. Esse JuliaCon eles colocam tudo no YouTube, tá? Eles botam separadinho por tópicos, por apresentador, é bem interessante. É que nem os do Python. Os do Python eu nunca fui atrás, eu acabei conhecendo mais o Julia porque eu tava indo atrás dos vídeos, né? Dos tutoriais e tudo mais. É bem interessante que tem um dos criadores do Julia, que é o Adam Edelman. Ele é professor no MIT, lá no Instituto de Massachusetts dos Estados Unidos. E ele seguido ele apresenta coisas. Ele, inclusive, eu tava fazendo uma apresentação ao vivo hoje de umas coisas do Julia. Ele explica muito bem, assim. E ele gosta muito daquele Pluto. Achei que tu ia gostar do Pluto, Jorge. Se tiver interesse em Pluto é aquele de otimização, né? De otimização, eu não sei. O Pluto, eu entendi que era para ser uma plataforma tipo Júpiter, um esquema de notebooks. Não, então eu confundi. Porque ele tem várias funcionalidades legais, que nem o Júpiter tem, o Pluto tem outras, assim, que já são feitas. Como o negócio é feito em Julia, tem outra proposta, né?
O que eu acho que, por exemplo, falta uma série de outras coisas que o Python já tem pronto, entendeu? Então eu acho que eu não me enveredaria totalmente. Eu acho que tem espaço. Eu tô mais interessado nessa parte de modelo. De ele mesmo fazer a modelagem direto na linguagem. A modelagem, né? Parecida com modélica. Eu vou tentar fazer assim, ó. Eu tento implementar o FOAM, e aí eu tento usar o Modia, eu tento implementar como seria só com o Julia, e aí a gente compara. Ver o quão diferente que é. E tem mais um Dynamic Systems. Vou te mandar aqui. Esse eu não conheço. Então, Dynamic Systems. Estava procurando antes. Que é esse link que eu mandei aqui. Julia Dynamics. Eita! Se não me engano, aquele tutorial que eu recomendei no fim da apresentação, um dos caras, o cara, ele ele trabalha nesse projeto, se não me engano. Que ele foi um dos criadores desse Dr. Watson aqui, que é uma coisa bem interessante que eu vou explorar depois, que é para ajudar a catalogar arquivos e versões e tudo mais. É bem interessante. E na apresentação eu lembro que ele usa de exemplo, isso aqui as equações de Lorentz, uma coisa assim. Esse é o típico caso de bifurcação, inclusive era esse o exemplo que a Fernanda estava vendo hoje. Com Sim, imagens. Mas esses aqui são sistemas caóticos, né? Outra, não é... Para ter sistemas caóticos tem que ter no mínimo três coisas. Duas coisas. Pode ser 3 equações diferenciais contínuas, ou 2 equações discretas, ou um presidente da República. São as 3 formas de ter sistemas caóticos. Tu já parou de gravar, né? Não, eu tô gravando. Vou parar aqui. Mais algum comentário? Mas não, a Fernanda falou, é importante ressaltar, não temos sistemas caóticos, gente. Não é um sistema caótico, o poço não é caótico. Ele é caótico só para nós, mas não matematicamente. Você tem que separar o caótico, que é as suas ações, do que o sistema é intrinsecamente. Sim. Mas o ponto-chave, esse Lorentz aí, ele é a base da representação através de 3 equações diferenciais para a previsão do tempo. Ah, é? Não sabia? Se eu não me engano, pode ser que faz parte do meu kit antigo de informações. Se eu não me engano, é isso mesmo. E ele é um exemplo clássico justamente para apresentar o caos, né? Por isso que ele não consegue predizer o tempo mais que uma semana, 2 semanas. À medida que você vai afastando, você não consegue... porque qualquer modificaçãozinha vai para uma outra solução. Sim. Então, você não consegue... por isso que a previsão do tempo longínqua, ela sempre falha. Sim. Porque o sistema é caótico. Se eu não me engano... E o caótico não tem nada a ver com a imagem que eu passei da terceira alternativa, certo? O caótico é múltiplos estados, muitos pontos de equilíbrio, múltiplas soluções que tu não sabe para qual ela vai migrar. E a grande sensibilidade a um parâmetro, então um parâmetrozinho faz uma baita diferença. Então, é nesse sentido. Tanto é verdade que nesse sistema de Lorentz ali que aparece ali,
que é o que está na imagem da esquerda, você tem a migração da solução de acordo com essas múltiplas soluções. Qual imagem? Essa que está aparecendo do Dynamical Systems. Esse aqui é o pêndulo. O pêndulo caótico. Não, eu falo ali no Interactive Chaos. Se não me engano, ali é o exemplo. Aqui. A mesma história do caos de Lawrence. Será que é verdade? Eu vou procurar aqui. Eu também conto a mesma história da atmosfera. Será que é verdade? Na verdade, essa história que eu conto é do Benquete, né? Que eu acho que deve ser do mesmo lugar. Eu vou dar capítulo 14 do Benquete. Segundo a Wikipedia, é verdade. Fenômenos atmosféricos. É que ele representou isso com 3 equações diferenciais. Contínuas. Sistemas discretos, 2 equações são suficientes. Beleza? Então, causa, a gente associa causa, a terminologia causa não é aquela correspondente ao terceiro caso que eu apresentei. A gente mistura na linguagem. Mas Wilson, muito obrigado. Então, se tu conseguir fazer o modelo para a próxima 2 semanas, teremos a parte 2. Teremos a parte 2. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu parar de...